Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer então a resolução dos exercícios extra, né, aquela lista de exercícios extra que foi passado para vocês na primeira aula, né, no primeiro tópico onde a gente falava sobre triângulos, elementos, semelhanças e relações métricas. Bora lá? Primeiro exercício. Os triângulos abaixo apresentam dois ângulos desconhecidos, x aqui nesse triângulo e y aqui nesse triângulo. Assinale a alternativa que apresenta a soma correta desses ângulos, x mais y. Observando o primeiro triângulo, eu vejo que eu tenho um ângulo interno x, um ângulo interno 60 e um ângulo externo 140. E eu sei que a soma de dois ângulos internos do triângulo é exatamente igual ao ângulo externo do terceiro vértice. Então a soma desses dois é igual a esse externo. Então rapidamente eu sei que x mede 80 graus. Beleza? Já nesse outro triângulo, eu tenho dois ângulos externos e um interno. Nesse caso, a melhor maneira é eu completar aqui, vendo quem são esses dois ângulos internos. Se aqui é 120, aqui sobra 60 para esse ângulo interno. 110, aqui sobra 70 para esse ângulo interno. E aí eu sei que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. 60 mais 70 dá 130. Somando, né, 130, subtrai dos 180, 180 menos 130, 50 graus. Já sei os dois ângulos, então basta agora fazer a soma. X mais y igual a 80 mais 50, 130 graus. Letra B. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 2. Os triângulos abaixo apresentam dois ângulos desconhecidos, alfa e beta. Assinale a alternativa que apresenta a diferença entre esses ângulos, ou seja, alfa menos beta. O alfa está aqui nesse primeiro triângulo, novamente, em dois ângulos internos e um 110 aqui no ângulo externo do terceiro vértice. Então eu sei que se eu somar alfa com alfa mais 20 graus, isso vai dar o ângulo de 110 graus. Alfa mais alfa, 2 alfa. O 20 que está somando, eu tiro daqui, né? Ao contrário, a operação inversa da soma é a subtração. 110 menos 20, 90. O 2 está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. 90 dividido por 2, 45 graus. Está aí o ângulo. Já no outro triângulo, eu tenho aqui uma situação curiosa. Olha, eu tenho o beta neste ângulo aqui, com esse ângulo de 40. Então eu vou formar aqui o ângulo externo. Tá, mas é que eu não sei exatamente quanto é o ângulo externo para fazer 40 mais beta igual a esse. Então não me adianta muito. Só que eu tenho aqui dois triângulos que se formam através de duas retas que se cruzam aqui. Então esse ângulo, ele é congruente a esse ângulo, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então se eu disser que esse ângulo aqui de cima mede x, o de baixo também mede x. Observando o triângulo de baixo, eu vejo que 30 graus mais x tem que dar o 130. Então, subtrai 30, x igual a 100 graus. Olhando para o triângulo de cima, 40 graus mais o beta mais o x tem que dar 180, que são os três ângulos internos daquele triângulo. Então, o x é 100, 100 mais 40, né? 140 graus mais beta igual a 180. Subtrai 140, o beta é 40 graus. Ele pediu para eu fazer a diferença, alfa menos beta. 45 menos 40, 5 graus. Esse é o valor, letra D. Beleza? Vamos ao terceiro exercício. No triângulo ABC, os ângulos internos são A, 3x menos 6 graus, B, x mais 12 graus e C, 2x mais 18 graus. Então, os três ângulos estão escritos em função de uma variável x. Ele pede para determinar o maior ângulo interno desse triângulo. Bom, eu sei que a soma dos três ângulos internos, A, B e C, de um triângulo, sempre vai dar 180 graus. Então, se eu fizer 3x menos 6 graus, mais x mais 12 graus, mais 2x mais 18 graus, isso tem que dar
180 graus. Somando aqui os termos com x, 3x mais 2x dá 6x. Somando agora os termos numéricos, então, menos 6 mais 12 mais 18, isso vai dar 24. Então, mais 24 graus igual a 180 graus. Agora eu vou subtrair o 24, então 180 menos 24 vai dar 156. 6x igual a 156. E aí eu vou dividir o 156 por 6, que vai dar 26 graus. Então, o ângulo, o valor x, que está em todos os ângulos ali, é um valor de 26 graus. Com isso aqui, eu vou escrever agora os três ângulos, o A, o B e o C. E aí eu vou dizer qual dos três é o maior. Ok? Ele pediu o maior, eu vou dizer dessa maneira. 3 vezes 26 graus menos 6 graus. Então, 3 vezes 26 menos 6 dá 72 graus. O segundo ângulo, 26 graus mais 12 graus. Isso aqui vai dar 38 graus. E o terceiro ângulo, 2 vezes 26 graus mais 18 graus. Então, 2 vezes 26 mais 18 dá 70 graus. O maior ângulo dos três, eu verifico que era o ângulo A, 72 graus. Ok? Quarto exercício. No triângulo ABC, os ângulos são tais que o ângulo A é o dobro do ângulo B e o ângulo B é o ângulo C mais 15 graus. Ele pede o valor do ângulo A. Veja, eu posso tranquilamente dizer que A mais B mais C vai dar 180 graus. Se eu trocar o A por 2B, eu já mudo essa equação que tinha 3 variáveis para uma equação que tem 2 variáveis, só o B e o C. Se eu trocar cada um desses B's por C mais 15, vai ficar uma variável só. Antes disso eu vou somar, né? 2B mais B, isso aqui é 3 vezes o ângulo B. Então a minha equação vai ficar 3 vezes C mais 15, que é o valor que ele deu para o ângulo B, mais C igual a 180 graus. Vou continuar aqui do lado. 3C mais 15 vezes 3, 45 graus, mais 1C igual a 180 graus. 3C mais 1C, 4C. O 45 está aqui somando, o contrário da soma, subtração, 180 menos 45 dá 135 graus. Divide agora isso por 4 para você achar o ângulo C. Então isso dividido por 4 vai dar 33,75 graus. Esse é o ângulo C. O ângulo B, ele vai ser o C mais 15. Então 33,75 graus mais 15 graus. Então, soma 15 nisso daí, vai dar C igual a 48,75 graus. E o ângulo A, ele é 2 vezes o ângulo B. Então, ele é 2 vezes esse ângulo de 48,75 graus. Multiplica isso por 2, chegamos em 97,5 graus, o ângulo A. Está aí o ângulo A. Beleza? Próximo exercício. No meio de um parque municipal há um jardim poligonal. Esse jardim é formado por um gramado com uma cerca em forma de eneágono. Eneágono é um polígono com 9 lados. Enea é o prefixo 9, ok? Representado pela imagem do polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sabendo que nesse polígono não há 3 vértices colineares, então se eu traçar aqui a reta que passa por CD, ela não vai passar por nenhum outro vértice, a reta que passa por AI não vai passar em nenhum outro vértice, a reta que passa por DE não passa aqui no vértice B, não é colinear com o vértice B, tá bom? Determine a soma dos ângulos internos do polígono que forma o jardim. Então aqui eu vou ter que fracionar esse jardim em triângulos. Se eu traço aqui esse segmento, essa diagonal que vai do G até o I, aí traço aqui do I até o F, aí traço aqui do I até o E, aí traço aqui do I até o D. Agora traço do D até o A e traço do B até o D.
eu fracionei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. E todos esses triângulos, eles têm então ali os ângulos internos, formando todos os ângulos internos do polígono. Então, a soma... Opa, vou pegar a caneta certinho aqui. A soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 7 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vai ser 7 vezes 180 graus. 7 vezes 180 dá 1.260 graus. Ok? Simples assim. Próximo exercício. Ele pede para achar o comprimento do lado EF. O comprimento do lado EF aqui está com a letra X. Quando eu olho para esse triângulo, eu não sei se ele é semelhante ao triângulo pequeno. Como é que eu posso verificar a semelhança? Bom, eu tenho aqui um lado 3 e aqui um lado 9. Se eu fizer AC dividido por DF, isso vai dar 3 nonos, 1 terço. Aí eu tenho aqui um outro lado 5 conhecido e um lado 15. Se eu fizer AB dividido por DE, isso vai ficar 5 quinzeavos, que também dá 1 terço. Opa, eu tenho um par de lados proporcionais e eu tenho o mesmo ângulo de 60 graus entre esses lados proporcionais. Então, pelo critério LAL, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E aí eu posso dizer que o lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC vai estar para o lado EF, que é o que ele quer calcular. Então, essa razão ABDE eu já vi que dá 1 terço, já simplifiquei ela. 1 terço igual a BC 4,4 sobre EF. Multiplica cruzado, porque você tem uma proporção. EF vezes 1 é EF. 3 vezes 4,4, 13,2. Não tinha unidade no começo, você não põe unidade no final. Alternativa, letra A. Beleza? Próximo exercício. Determine o valor de x e y, né, o valor dos lados x e y, sabendo que os triângulos são semelhantes. Eu consigo verificar isso por causa dos ângulos. Né? Aqui eu tenho um ângulo 1 traço, aqui eu também tenho um ângulo 1 traço. Aqui eu tenho 2 traços, aqui eu também tenho 2 traços. Então já tenho o critério AA atendido. Ok? Se eu tenho o critério atendido, o que eu tenho? X do triângulo maior está para 5 no triângulo menor, assim como 6 está para 3, assim como y está para 4. Lógico que eu não vou resolver isso tudo de uma vez. Eu posso relacionar primeiro essas duas frações e depois essas duas frações. Ei, 6 dividido por 3 dá 2. Então eu tenho que x está para 5, assim como 2 está para 1, ou na proporção 2. Basta tirar o 5 que está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. 5 vezes 2, 10. Aqui é a mesma coisa. 6 terços, 2, igual a y sobre 4. Tira o 4 que está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. Y igual a 8. Então, x10, y8, letra B. Ok? Exercício 8. Usando a semelhança de triângulos, calcule o comprimento do segmento PQ. PQ é esse segmento aqui. Eu vou chamar ele de X. Ok? Aqui nessa figura eu tenho um retângulo. Isso não está explícito aqui no enunciado, mas a gente vai admitir isso. Até do enunciado que foi retirado, esse problema, ele era nessa ideia, um retângulo. Então aqui eu tenho um ângulo reto com certeza. Da mesma maneira que aqui eu tenho um ângulo reto com certeza. E como eu tenho aqui um ângulo alfa e um ângulo alfa, eu tenho então, pelo critério ângulo-ângulo, que o triângulo PQL é semelhante ao triângulo... aqui não tem nome, né? Não tem nome. Vamos dar um nome para esse vértice aqui. Vamos chamar esse vértice de K. Tá? Então, BLK. Então, eu tenho essa semelhança. Ele diz que esse comprimento todo é 2 metros.
E esse pedaço aqui é 1,2. Então eu posso dizer que esse pedaço aqui é o que falta para completar 2 metros, é 0,8 metros. E nota, eu tenho o lado entre o ângulo alfa e o ângulo reto, aqui também. E aqui o lado oposto ao ângulo alfa, aqui também é o lado oposto ao ângulo alfa. Então eu posso dizer que x está para 1, assim como o 0,8 está para 1,2. X dividido por 1 é x, então eu só vou dividir o 0,8 por 1,2. Lógico que isso vai dar uma dízima periódica, né? A gente vai chegar em x igual a 0,6666667 metros. Aí você pode fazer um arredondamento, dizer que ele está aproximadamente igual a 0,67 metros. Também poderia colocar 0,66 metros, seria uma aproximação aceita também, tá ok? Posso fazer por aproximação ou simplesmente por corte ali, qualquer uma dos arredondamentos estaria correto, ok? Vou dar uma paradinha aqui, já ficou um vídeo de 16 minutos. No próximo vídeo a gente continua a partir do exercício 9. Beleza? Segue aí.